Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, sou o pastor José Eduardo e vamos seguir navegando pela Bíblia e agora no livro do Evangelho de João. Deus rompe o silêncio. Ele falou a única linguagem que nós poderíamos entender. Ao menos que uma pessoa se comunique, já seja oralmente ou por meio de gestos ou expressões faciais, é impossível chegar a conhecê-la. Tudo o que fica detrás da pele do rosto seguirá sendo um mistério. Também Deus era um mistério até que se decidiu romper o silêncio. Falou uma vez e toda a criação surgiu à vida. Os oceanos, as baleias, as coloridas aves, as orquídeas e os caravelhos. E voltou a falar, nos disse João, e esta vez sua palavra, o verbo, tomou forma humana e se chamou Jesus. O Evangelho segundo João relata a história desse verbo feito carne, diferente dos demais evangelhos. Já nos primeiros parágrafos se nota que João se aparta notavelmente do estilo de Mateus, Marcos e Lucas. Os escritores dos outros evangelhos fixavam sua atenção nos acontecimentos e seguiam a Jesus pelos barulhentos mercados e aldeias. A diferença deles, João dava por feito que seus leitores conheciam os feitos fundamentais acerca de Jesus. Por isso, em vez de centrar sua atenção neste ou aquele feito, ele afunda o significado profundo dos que Jesus havia dito ou feito. O livro de João dá a impressão de ter sido escrito à sombra de alguma grande árvore por um autor que teve muito tempo para reflexionar. Em seu primeiro parágrafo, João põe no relieve a natureza de Cristo. Na aparência aqui, restalos navidenhos. Não há aqui estábulos, nem pastores, nem sábios do Oriente. João não conta nada do nascimento, nem da criancice de Jesus. Quando o apresenta, ele já é maduro filho de Deus. Uma vez terminado o eloquente prólogo, este livro apresenta João Batista, sinalando humildemente a Jesus, do qual eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Capítulo 1, verso 27. Jesus foi enviado a cumprir uma missão.
João se limitou a escolher determinadas cenas que não abarcavam um total mais de 20 dias da vida de Jesus e os compaginou de forma que se apresentava ao Messias que sabe da onde tem vindo e da onde vai. Capítulo 8, verso 14. Jesus não é simplesmente um homem que apareceu na terra, senão o Filho de Deus, enviado para levar a cabo a obra do Pai. As repetidas referências àquele que me enviou imprimiu uma cadência especial a esse livro. Segundo João, Cristo participou no ato principal da criação, porém, devido ao tempo, foi também enviado à terra como o Verbo, a palavra divina, que resume todo o que Deus desejava dizer. Deus se expressou na única forma em que nós podíamos realmente compreendê-lo, converter-se em um de nós. Como ler João, os novos crentes frequentemente se voltam à leitura do Evangelho de João porque significa de grande claridade os elementos fundamentais da fé. Jesus dá prova de sua identidade, diagnostica os problemas da humanidade e descreve lisa e claramente que há de fazer para converter-se, para mudar de atitude diante de Deus. É muito notável que quando você lê o Evangelho de João, reconheça certos versículos e frases deste extraordinário livro que tem chegado a ser de conhecimento quase universal. Por exemplo, os ditos "eu sou", que Jesus usa uma e outra vez. João escorreu 7 sinais, os milagres de Jesus, 5 dos quais não figuram em nenhum outro escrito, e compaginou uma narração em base dos ditos sinais. Ao ir lendo, preste atenção à forma em que o escritor derrama o relato e seu significado. O mais aconselhável é ler João por seções. Não se limite a ler um parágrafo ou capítulo. Será melhor seguir os encabeçamentos que assinalam em sua Bíblia as unidades conceituais. Leia a seção completa, tanto o sucesso central como o comentário que o acompanha. João não se limita a relatar determinados feitos, senão que também se abarca a interpretá-los. Por outra parte, observe cuidadosamente a quem se dirige Jesus quando fala a seus discípulos, a seus oponentes, à multidão. Jesus se dirige a cada grupo de ouvintes de forma específica. E vamos seguir agora nos capítulos decorrentes. No capítulo 2, verso 6, o tema muda para detalhes de um testemunho ocular. Uma grande quantidade de detalhes específicos demonstra que foi um testemunho ocular quem escreveu o livro de João. Aqui, o autor descreve especificamente que as 6 tigelas, as 6 jarras, eram de pedra. Em outro lugar, se menciona exatamente o número de peixes arrolados. Capítulo 21, verso 11. No capítulo 3, verso 2, por que tanto segredo? Esta reunião se efetuou de noite, em segredo. Nicodemos era um dos membros governantes do grupo fariseu que se opunha violentamente a Jesus. É possível que reunir-se com Jesus fosse para ele um risco. As 2 outras referências do Novo Testamento a Nicodemos dão a entender que Jesus deve ter tido um forte impacto sobre ele. Defendeu a Jesus ante o concílio que governava os judeus, capítulo 7, verso 50, e ajudou a preparar o corpo de Jesus para seu enterro, capítulo 19, verso 39. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 4, 42, tinha provavelmente algo da mesma atenção, ainda que havia ocorrido à luz do dia. As conversas entre judeus e samaritanos estavam proibidos e muito mais estavam o encontro entre um mestre religioso e uma adúltera. E vamos seguindo agora com um novo tema: conversas com Jesus. Como falava Jesus com as pessoas comuns? Água. Onde abunda, não a valorizamos. Em geral, não a cuidamos
a malgastamos. Não é assim no deserto. Ali até as plantas se atesouram, protegendo-las com espinhosas defesas. Ali a água chega a ter uma aura quase mística. Enganosas visões de lagoas e arroios dançam nas assombrosas ondas do ar. O afã de beber faz desaparecer qualquer outro pensamento, e uma concha vertida sobre uma língua ressecada vale ouro. Para a mulher que habitava na zona árida e que passava parte de cada dia levando cântaros até a fonte e logo até a sua casa, a água era o mais poderoso símbolo imaginável. Não surpreende então que quando Jesus lhe ofereceu água viva que nunca se secaria, capítulo 4, verso 14, a mulher samaritana prestar atenção. Palavras profundamente sensíveis. Usar uma palavra ou frase sempre com um significado profundo, esse é um estilo de ensinança de Jesus que apresenta João. Nenhum autor bíblico usou palavras mais simples e comuns: água, mundo, luz, vida, nascimento, amor, verdade. No entanto, João as usou com tanta profundidade que centenas de autores têm tratado desde então de sondar seu significado. Ler João é como estar sentado em um bote em meio de um lago profundo e claro. A claridade da água revela tudo o que há debaixo da superfície, ao menos. Isso é o que você pensa ao princípio. No entanto, quando você vê mais intensamente, se dá conta de que não pode ver o fundo. Algo sempre fica oculto. Os que buscam um estudo organizador evidente no Evangelho de João geralmente fracassam. Este Evangelho omite muitos dos feitos registrados em Marcos, a maior parte dos largos discursos de Mateus e todas as parábolas de Lucas. Seus ensinamentos aparecem principalmente nos íntimos encontros de Jesus com diversas pessoas, escutando conversas privadas. Jesus expressou alguns dos seus ditos mais memoráveis durante conversas pessoais. O livro de João rara vez mostra Jesus falando a grandes multidões. Em vez dele, o vemos encontrando-se em secreto com certo inquieto líder religioso, capítulo 3, verso 1 a 21. Ou conversando com a mulher promíscua, capítulo 4, versos 5 a 26, à borda de um poço de água. Ambos visitantes se levaram imagens simples, porém profundas: um novo nascimento, água viva. E ainda hoje nós reconhecemos essas palavras entre as mais conhecidas de toda a Bíblia. João pinta pequenos retratos verbais de pessoas que responderam a Jesus na terra. Algumas o seguiram valentemente, outras seguiram sendo ascéticas e ainda outras racionaram negativamente. Muitas vezes, informa João, as pessoas simplesmente não entendiam, apesar do uso de Jesus fazia de imagens visuais. Em suma, a resposta ao Filho de Deus na Terra há quase 2000 anos se parece muito à resposta do mundo de hoje. E vamos seguir agora nos capítulos seguintes. No capítulo 4, verso 50, o tema muda para um milagre à distância. Este milagre tem certo parecido com um outro feito a pedido do centurião romano, Lucas capítulo 7, verso 2 a 10, e Mateus capítulo 8, verso 5 a 13. Das 2 dezenas de milagres de Jesus que encontramos nos evangelhos, somente estes 2 ocorreram à distância. E aqui ficamos nesse estudo da primeira parte de João, onde mostra muitas características acerca de Jesus, mostrando as conversas que Jesus teve, falando acerca do reino. Jesus mostra, João dá tendência aqui, ele leva o leitor aqui a apreciar a leitura e a proclamação do Evangelho de uma forma particular. Você deve exemplificar essa forma aqui. Nós vemos em Mateus a forma de exemplificar conforme a lei. Nós vemos em Lucas exemplificar a forma de alegria. E aqui João exemplifica a forma de falar em particular, com a
aquelas pessoas que são mais íntimas, como falar da salvação, como exemplificar do poder do amor de Deus para com as pessoas. Nós devemos seguir aprendendo sobre essas atitudes. Como ler esse livro maravilhoso? Deus rompendo o silêncio. Não tem outra forma do qual Deus poderia fazer romper o silêncio. Ele falou através de profetas em particular, e as pessoas duvidaram dos profetas. Então ele veio, se encarnou em pessoa e morreu por nós. Mais importante, além de exemplificar as palavras e cumprir as promessas, cumprir as profecias, ele se cumpriu a promessa maior de morrer por nós na cruz. Graças a isso não precisamos fazer mais sacrifício, mas temos o véu do templo aberto, rasgado de meio, para que podemos entrar no Santo dos Santos. E vamos continuar estudando esse livro no capítulo 6 em diante, até chegarmos ao final, onde vamos entender a razão que impulsionou João a escrever. Nós vamos estudar, continuar detalhando esses estudos e aprendendo junto com você sobre esses pontos maravilhosos que Jesus tem para nos ensinar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo programa. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa. Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação.
paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo e vamos continuar estudando o livro de João, agora do capítulo 6 em diante. A razão que impulsionou a João a escrever: sucessos escolhidos que provam uma verdade. João escreveu seu livro sobre Jesus com um propósito limitado que ele declara muito especificamente. Porém, essas coisas se tem escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 20, verso 31. Esse livro, mais que uma biografia, é uma argumentação. Seu autor tem escolhido acontecimentos que demonstram que Jesus é diferente de qualquer outro homem que tenha vivido ele como Filho de Deus. Este propósito se manifesta, por exemplo, na forma em que João trata os milagres de Jesus. Se bem que Mateus, Marcos e Lucas descrevem milagres, João viu um passo mais além e os chama de sinais. Um sinal é algo que aponta em uma direção de uma realidade. Em João, os atos sobrenaturais são uma prova mais da natureza única de Deus. Jesus se negou a fazer milagres mágicos, mas para deslumbrar as multidões. Porém, os usou como lições concretas para ensinar algo acerca da sua pessoa. Depois de alimentar as 5.000 pessoas com uma pequena comida, Jesus se descreve a si mesmo como o pão da vida. Capítulo 6, verso 1 a 59. E pouco antes de devolver a vista a um cego, ele se havia autodenominado a luz do mundo. Capítulo 9, verso 1 a 7. Nada sucede por casualidade em João. Todo sublinha o tema geral do autor. Somente um grande homem? Dado que Jesus é tão claro ao descrever sua própria natureza, uma declaração tal como: estou disposto a aceitar a Jesus como um grande mestre em um âmbito da moralidade, porém não aceito sua afirmação de ser Deus, não se pode manter. Tal como se manifesta C.S. Lewis, isso é o que não podemos dizer. Um homem que fora simplesmente um homem e que dissera a classe de coisas que Jesus disse não seria um grande mestre, ou seria um louco a par do homem que se disse ser um ovo passado por água, ou senão seria um demônio mesmo. Você deve eleger: ou este homem era, ou é, ou filho de Deus, ou era um louco, ou o pior. Segundo João, não todos criam que Jesus fora divino. Que te falas de si mesmo? Reclamaram indignados alguns. Os que não criam nele o fizeram matar por dizer coisas semelhantes acerca de si mesmo. Porém, é quase impossível ler João sem ficar convencido de que Jesus mesmo afirmou ser Deus. Vamos seguir agora nos capítulos seguintes. No capítulo 6, verso 60, o tema muda para palavras difíceis de tragar, de engolir. O capítulo 6 mostra toda a gama de respostas das pessoas diante de Jesus. Ao princípio, emocionada por um milagre ao alimentar as 5.000 pessoas, as pessoas trataram de coroá-lo rei, porém Jesus escapou. Ao dia seguinte, Jesus reprovou por interessar-se somente pelo físico e não pela verdade espiritual. Verso 26. Ou havia usado o milagre de alimentação para ensinar uma importante verdade acerca do pão da vida, usando palavras que mais tarde se foram aplicadas à Santa Ceia, também chamada Eucaristia ou Comunhão. Essas palavras, no entanto, defraudam de tal maneira aos que andavam em busca de emoções que muitos se apartaram dele. No capítulo 8, verso 6, o tema muda para violando a lei. Segundo este relato, os fariseus não seguiam a lei de Moisés, que queria que ele fosse cúmplice da mulher, um crime também que compareceria. É interessante notar que o versículo 6 registra a única ocasião em que se menciona Jesus escrevendo algo. No capítulo 9, verso 2, o tema muda: vem o sofrimento a causa do pecado?
Neste sucesso, Jesus corrige uma popular noção de que o sofrimento vinha como consequência de um determinado pecado. O homem curado se converteu em um leal porta-voz de Jesus. Porém, seu testemunho não converteu os fariseus, que também rechaçaram a ensinança de Jesus acerca de que ele, o homem, havia nascido cego. Versículo 34. Seguindo seu estilo habitual, João entrelaça o episódio com comentários de Jesus acerca de um tipo de cegueira diferente. Agora vamos ao novo tema: um bom pastor. O que um bom pastor está disposto a dar para salvar a sua vida? À medida que Jesus se ia acercando da tragédia final que tomaria lugar em Jerusalém, o tema da morte, da sua morte, aparecia uma e outra vez em parábolas ou declarações diretas. E, ironicamente, o número de seus seguidores seguia aumentando. Sua popularidade havia chegado ao cumbre quando alimentou a quase 5.000 pessoas com umas poucas porções de comidas. Milagres que é mencionado por todos os evangelistas. O movimento popular de apoio para declarar a Jesus como rei impressionou profundamente a seus seguidores. Porém, Jesus escapou nas colinas próximas. Capítulo 6, verso 15. Não estava disposto a ser declarado rei segundo os términos da multidão. Ele seguiu adiante com sua missão solidária. Ainda ela causara controvérsias, e odiou por suas curas de enfermos no dia do descanso, e por suas declarações que se igualavam a Deus, dando-lhe as costas a um milagre impressionante. Muitos judeus se passaram ao bando de Jesus depois de uma de suas mais impressionantes sinais, a ressurreição de Lázaro. Porém, ao mesmo tempo, os líderes religiosos chegaram à cínica conclusão de que era melhor que um homem, Jesus, morrera a que pereceria toda a nação. Capítulo 11, verso 50. Trataram de enganá-lo em 4 ocasiões diferentes. Jesus veio a oferecer vida. Uma dessas breves palavras, cheias de significado, que João gostava de entreter em sua narração. Lázaro havia recebido a vida de forma literal e assombrosa, passando assim a constituir-se um sinal adicional do poder definitivo de Jesus. Porém, este, no entanto, fazia as preparações necessárias para entregar sua própria vida, fazendo o sacrifício supremo do bom pastor. Nos capítulos seguintes, vamos seguir aos temas agora. No capítulo 11, verso 53, o tema muda para a culminação do drama. João escreveu o Evangelho com um grande sentido dramático. Os primeiros 6 capítulos revelam a identidade de Jesus. Os 6 seguintes, capítulo 7 a 12, vão mostrando como se vai dividindo as oposições acerca dele. Por uma parte, os discípulos se disseram a seu favor, e Jesus se ganhou seguidores leais entre o povo. Por outra parte, seus inimigos rechaçaram toda a evidência acerca dele. Sua oposição culminou em um plano que finalmente levou Jesus à morte. E no capítulo 13, verso 4, o tema fica aí: em função do servo. Antes de começar essa íntima comida com seus discípulos, Jesus lhe deu a lição de humildade. Em geral, eram os escravos quem se ocupavam de lavar os pés dos hóspedes. Nesta passagem, Jesus, o hóspede de honra, se veste como um escravo e com uma toalha à sua cintura se põe a lavar os pés dos discípulos. Paulo elabora o significado da servidão de Jesus em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. E aqui ficamos mais nessa parte do capítulo até o capítulo 13, onde exemplifica Jesus como bom pastor e Jesus como autor e consumador de nossa fé. Nós devemos aprender acerca desse significado de como seguir os exemplos de Jesus, e João mostra muito claramente essa posição e esses pontos de vista. Nós devemos aprender como não ter dúvida, como rechaçar, ou seja, deixar de lado todas as dúvidas que podem ocupar nossa mente, impedindo com que aceitemos a palavra de vida, porque Jesus é a vida. João provou e queria provar em todo o seu texto que Jesus é o Messias vindo. Jesus é a promessa para nós de salvação. É o único verdadeiro caminho para alcançarmos a salvação e alcançarmos a paz.
A paz que é tão importante no meio de tantas lutas. Tem muitas pessoas que falam que é impossível ter paz no meio das lutas, mas em Jesus, quem tem Jesus e aceitou Jesus em seu coração, reconhece essa paz, que mesmo no momento de lutas você pode chorar, mas você tem paz no seu coração, onde Ele te dá a direção e te dá a razão para você tomar as direções corretas. E sabemos que no final nós temos o galardão, que é os céus. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa resplandecer sobre você toda a luz dessa palavra. E no próximo programa, no dia de amanhã, nós iremos continuar estudando a última ceia juntos. João explica sobre a última ceia a partir do capítulo 14 e nós vamos até o final. Que Deus te abençoe, até o próximo programa. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.